Então, para a gente começar a resolver esses problemas, primeiro, vamos voltar lá ao que o Ulisses falou, né? O projeto ele tem que ser formalizado. Tá? Se nós não trouxermos a formalização, a existência desse projeto, ele não vai acontecer bem. Vão cachorro sacudindo, aliás, rabo sacudindo o cachorro. Ou seja, de lá de cima, alguém traz a público a existência de projeto, tá? Está explicando a importância desse projeto, por que ele está dentro da empresa, tá? O que ele vai trazer de ganho para a empresa, tá? E aí vamos entender ganhos sobre as diversas formas de ganho que a empresa pode ter, tá? É o ganho econômico, é o ganho da qualidade de vida das pessoas, tá? É o ganho social, é o ganho ambiental, tá? E assim por diante, tá? O que as pessoas ganham com esse projeto? Tá? Ou está na importância. Você pode ganhar estabilidade de emprego, você pode ganhar mais importância dentro da empresa, enfim, tem que estar muito claro. Então, o projeto não começa, chega lá e fala, Adriana, a partir de amanhã você pega o projeto, toca. Não, diretor da empresa, CEO da empresa, alta gerência da empresa, comunica a todo mundo por que esse projeto está lá. Tá? Demonstra que a alta administração está apoiando, ela é o teu patrocinador. Tá? Ou seja, quem te contrata para fazer o projeto é o teu patrocinador, ou seja, eles têm que estar junto contigo o tempo todo. Então, na formalização, de novo, ele está lá, demonstrando que ele está apoiando, que isso não é um projeto do Adriano, isso é um projeto da empresa, que por acaso é o Adriano que está fazendo o projeto, que está liderando e conduzindo esse projeto. Tá? Tem que se apresentar da equipe, toda empresa tem que saber quem são as pessoas que estão engajadas nesse projeto. Se não houver isso, vai acontecer um pouquinho do que a Maria Célia falou, tá? As pessoas não vão contribuir contigo para a execução do projeto, ou com alguém da tua equipe. Vai chegar, não, deixa que depois eu falo com ele, eu faço com ele, assim, bem de uma forma bem simples, né, de falar, né? Então, a apresentação da equipe é fundamental. Se você não tem essa apresentação da equipe, a coisa não rola legal. Definir alçadas, ou seja, até onde o projeto pode ser, ele tem a capacidade de tomar decisões, o pessoal que está envolvido no projeto, a equipe de projeto. A gente vê muito isso em implantação de sistemas corporativos, tipo ERP, que se cria um grupo de trabalho, tá? E esse grupo ele tem autonomia para definir critérios contábeis, critérios financeiros, critérios de produção, critérios de atendimento, enfim, de todos os módulos internos, né, do SAP. Então, essa equipe tem alçada para isso, é ela que define. Obviamente, ela não está definindo isso sozinho, ela está definindo, né, com um grupo de pessoas, mas essa equipe ela tem alçada, então fica muito bem definido. Né? Para que a gente não tenha influência, por exemplo, de alguém dentro da empresa que resolve achar que aquilo não é importante, e por isso ele não vai fazer, porque ele tem outra prioridade, ou ele não concorda. Quer dizer, então essa equipe tem alçadas bem definidas, isso vai ajudar bastante a condução do projeto. Isso está na formalização do projeto. O outro ponto interessante é a definição de escopo, que aí, Rosângela, vai te ajudar um pouco naquela questão de tentar levantar as necessidades, as expectativas que a pessoa tem. E um escopo, é lógico, só vou passar aqui tópicos para vocês, tá? Isso aqui, quando a gente dá aula de projeto, né? E a gente prepara a pessoa, só a definição de escopo dá umas 3 semanas para ensinar a fazer. Então, meu objetivo aqui não é isso com vocês, mas que vocês tenham em mente alguns pontos que são fundamentais, que vão ajudar a gente dizer o que a gente pode entregar, quais são os limitantes do projeto e alinhar, e que a pessoa que vai nos contratar concorde com aquilo que vai ser feito. Então, nesse momento, a gente consegue alinhar expectativas. As expectativas, né? A falta de definição de expectativa é a maior causa de problemas de um projeto, ou seja, não definir escopo, não entender, como eu já havia falado lá atrás, é a maior causa de problema. Porque, posso dizer, de experiência minha, tá? Na maioria dos casos, quando a gente vai fazer um projeto, quem nos contratou está esperando outra coisa.
E a gente percebe nesse momento de alinhar. Tá? Você oferece uma coisa para ele, ele entende outra coisa. Quando ele entende outra coisa, meu, zebrou tudo. A coisa não rola. Tá? Problema em cima de problema. Por isso que eu digo, a definição de escopo é a maior causa de problemas dentro de projeto. A gente tem que procurar trabalhar isso bem. Tá, né? Então, o que a gente precisa para definir o escopo? Primeiro, o patrocinador. É o cara que está te contratando. Ele é teu patrocinador o tempo todo. Ele é o cara que vai viabilizar as coisas para você, que você precisa. Ele é que vai interceder por você. Tá? Uma vez, obviamente, que tudo alinhar. Né? Então, esse é o teu patrocinador. Você precisa de um patrocinador de projeto. Tá? Você precisa ter, nessa definição de escopo, uma descrição e uma justificativa. Por que esse projeto está lá? Qual é a finalidade dele? Em que contexto que ele está inserido? E aí a gente pode trabalhar com o mesmo projeto em dois contextos diferentes. O teu contratante está com um contexto e você está com outro. Não, vamos alinhar esse contexto. Isso responde um pouco do que você me perguntou, Rosângela. Tá? O objetivo, o que eu quero com esse projeto? É diferente de alinhar contexto, de alinhar justificativa. É para que efetivamente ele está lá. Ele pretende resolver o que esse projeto? Tá? Se isso também não está claro, está muito em aberto, como foi o exemplo que eu falei dos sistemas para os médicos, se ele não está claro que o objetivo é para atender o médico lá do PA, eu vou montar um sistema para atender a medicina diagnóstica, não aquela do pronto atendimento lá. Então tem que estar claro que é para pronto atendimento. Então vai ser tudo definido para pronto atendimento, porque o contexto nos diz que é o pronto atendimento e o objetivo ele sela essa ideia do pronto atendimento. Descrição do produto. O que você vai entregar para ele? E o que ele espera que você entregue? Formaliza. Tá? Eu estou definindo, vai ser entregue assim, um sistema que tem determinadas características, que vai poder ser acessado 24 horas, que vai ter as radiografias na tela, que vai ter um fluxograma que define que determinadas características levam a uma determinada doença, se a gente, né, uma determinada enfermidade, se a gente está usando uma inteligência artificial por trás. Então, nós vamos descrever o que vai ser esse sistema. Né? De repente, o cara queria só uma planilhinha Excel para você colocar lá, né, para registrar as coisas. Absurdo que eu estou falando, mas estou indo nos extremos mesmo. E você está ofertando um negócio. Então, não está alinhado com ele, vai dar problema depois. Tá? Quais são as premissas, tá, que você vai usar nesse projeto? Tá? E isso precisa estar muito claro. Eu tenho limitação de dinheiro, né, limitação financeira. Eu tenho a limitação do quantidade de pessoas que vão acessar inicialmente. Então, são essas premissas que nós vamos utilizar. Né? Riscos e restrições. Tá? Que risco o projeto corre de não acontecer ou de ter alguma falha se for adotada determinada conduta na gestão do projeto? Quais são as restrições que eu tenho? Por exemplo, uma restrição muito comum no projeto é tempo e disponibilidade de pessoas e a restrição tecnológica. Então, eu tenho que definir isso, tá? Para que quem nos contrata, poxa, já esteja lá. Pô, o cara me falou que restrição tecnológica era um problema, para fazer isso aí não dá para fazer. Pô, na restrição de tempo, o tempo não dá para fazer. Está claro, se ele concorda ou não, no momento que ele leu e que ele assinou o escopo, tá? Ele está totalmente ciente daquilo que vai poder ser feito. Tá? Quem são as pessoas envolvidas, os stakeholders? Né? E aí, vamos pensar, extrapolar um pouco mais do que só, por exemplo, as pessoas, colaboradores de um hospital. Vamos dizer que meu projeto esteja abordando o descarte, né, de laboratório ou de uma sala de atendimento. Então, eu tenho todo um processo interno, pessoas envolvidas internamente, e tenho pessoas envolvidas externamente à empresa. Eu tenho a empresa de coleta, eu tenho o coletador, tá? Eu tenho que saber aonde esse produto vai ser descartado, tá? Se esse cara está certificado, se ele está autorizado a fazer esse tipo de serviço, né? Então, eu preciso relacionar todos esses stakeholders
né? E aí determinar a função de cada um dentro do projeto. Porque se lá na frente eu tiver que contratar uma pessoa especialista e não estava previsto aqui, né, um suporte, alguma coisa, quem me contratou vai chiar comigo. Quer dizer, poxa, cara, você não falou, agora não tem dinheiro para isso. Pô, quer dizer que meu projeto vai ser comprometido porque você não me disse que precisava de uma equipe de coleta especializada? Como é que fica isso? Danoso projeto, causa de fracasso lá. Acho que item 3 ou item 4 que eu falei para vocês. Tá, então, definição. E por último, depois de tudo isso descrito, alinhado, concordado, vem a aprovação de quem lhe pede o projeto. Nesse momento, eu costumo dizer, nós temos todas as expectativas alinhadas no nosso projeto. Bem alinhadinho, né? Aí não tem porquê a gente ter problema depois. Quer dizer, na prática a gente sabe que sempre vai ter alguma coisinha, mas, né, que passou, mas de maneira geral você tem 90%, até mais, do projeto alinhado aqui. E a gente falha muito nisso, porque eu não sei se é preguiça, se é falta de conhecimento, ou porque nunca ouviu falar, a gente não faz um bom escopo de projeto. A gente costuma dizer assim, qual é o projeto? Qual que é a definição do projeto? Projeto para descarte de produtos de laboratório. Pronto. Olha a diferença desse escopo que eu passei para vocês, que é uma linha. Propositalmente eu falei de uma linha com a definição que eu proponho que vocês tenham no projeto. Concorda que quando eu falo uma linha de descarte, tem tanta coisa envolvida por trás que não foi mencionada, e que quando eu estiver desenvolvendo um projeto, eu vou ter que chamar todas essas outras linhas que não foram descritas, e eu vou ter que ficar negociando, e eu vou ter que pedir permissão para que isso aconteça. E muitas vezes eu não vou ter, porque não foi alertado anteriormente, aí o projeto não vai rolar de novo, vai ter problema. Então, isso significa fazer uma gestão, um GNIP, né? Não inteligente de projeto. A gestão GIP, a gestão inteligente de projeto, está tratando essas condições. Tá? Porque, no fundo, quem contrata a gente, o que é da gente? Que a gente resolva aquele problema dele, tá? O mais rápido possível, com o menor tempo possível, com o maior nível de qualidade. É só isso que o cara quer. Assim é muito fácil falar, mas é muito difícil executar. Se a gente não cumprir isso, ele não vai ficar satisfeito do nosso trabalho. Outra dica que eu dou, nós temos aqui aproximadamente mais 15 minutos, pelo tempo que eu estou cronometrando aqui, né? São um projeto, é impossível que uma única pessoa conduza, principalmente quando o projeto é grande. Tá? Projetos pequenos não, talvez isso aqui eu vá falar não valha tanto, mas projetos grandes, por exemplo, esse como descarte de produtos hospitalares, uma determinada reforma, a implantação de um sistema, é impossível que uma única pessoa consiga controlar tudo. Porque existe N variações, N variantes dentro de um projeto. E aí, se você não toma cuidado com isso, as pessoas vão começar a realizar suas atividades do jeito que querem, sem o controle, sem gestão, sem cumprimento de metas. Né? Então, a gente sugere, não é eu que sugiro, na realidade é a metodologia do PMBOK que fala isso, você divide assim, em blocos de gestão. Tá? E esses blocos de gestão, eu dou aí o exemplo para vocês, isso aqui eu apliquei aqui em casa. Tá? Trouxe de novo um exemplo caseiro, porque eu não sei até que ponto, qual é o envolvimento que vocês têm em todas as áreas, mas eu acho que esse exemplo é bom. Há uns anos atrás eu quis reformar a minha cozinha aqui em casa, e aí eu falei, putz, tem um monte de coisa para fazer, né? Sabe que reforma é assim, você começa por um lado, no fim, você reforma a casa inteira, né? E foi basicamente o que aconteceu aqui. Metade da minha casa foi reformada, mas só que ela foi reformada com planejamento. E aí eu uso esse case, porque eu gosto de mostrar que, às vezes, uma pequena ação que você faça, um projeto que você faça, você consegue, se você usar os conceitos,
você consegue fazer bem. E eu consegui, eu tinha 45 dias para fazer a reforma em casa, né, e eu consegui terminar a reforma em 40 dias do jeito que eu queria. Quer dizer, consegui até um adiantamento. O que eu fiz? Eu dividi em blocos de gestão. Obviamente, eu não tinha pessoas, eu não precisava na minha casa de um gestor de construção, tá, e arquitetura, um gestor de obras, assim por diante. Eu não precisava disso, eu fiz tudo isso, mas eu dividi como se eu tivesse. Então, a parte de contratação, por exemplo, a parte de contratação de empreiteiros, da empreiteira, a parte de contratação de materiais, projeto da minha cozinha, da minha reforma, era um bloco, que eu tinha que gerenciar isso antes do resto. Ou seja, eu não comecei a fazer nada sem saber exatamente o que eu ia fazer e quais eram as atividades que eu tinha envolvidas dentro dela. A construção, eu tinha uma parte que eu tinha que derrubar um monte de parede aqui em casa, né, e fazer algumas mudanças estruturais, depois uma parte de construção. Então, eu dividi isso também como bloco. Então, o que a gente sugere para vocês é que no momento que vocês têm um projeto, dividiu em blocos, tá? De coisas diferentes, mas interdependentes. Ou seja, primeiro fazer um bloco de ações, um bloco de atividades, para depois fazer outro bloco de atividades. E se for muito grande esse bloco, demandar muita atividade, muita responsabilidade, muito controle, que você não possa controlar, determine alguém que seja responsável por aquele bloco, como um gestor daquela parte do projeto, um gestor da outra parte, e assim por diante. A gente vê muito isso em produção de filme, né? Tem diretor de imagem, tem o diretor de sonorização, né? Tem o roteirista, e são blocos. O roteirista ele trabalha como equipe, o diretor de imagem trabalha com outra equipe, né? Cuidando da filmagem. O diretor de sonoplastia trabalha com toda a parte de sonoplastia, efeitos, tem uma equipe. Então, é a mesma ideia. Então, num projeto maior, a gente deve dividir isso em blocos, né, para que a gente consiga gerenciar melhor. E aí a relação do projeto é dos gestores dos blocos com o gestor principal do projeto. O que diz na metodologia, a gente faz um escritório, né, de gerenciamento de projetos, né? Então, a ideia é essa, a gente tem um escritório de gerenciamento de projeto e pessoas que reportam esse projeto com responsabilidades abaixo. Se a coisa é mais simples, você mesmo pode fazer. Diga. Eu vou me ausentar, mas eu não queria deixar de reforçar minha pequena contribuição, se assim for possível, deixar para claro, por favor. O time aqui, né? Você colocou muito bem lá, 68%, 70% dos projetos eles acabam não tendo o efeito necessário. Só para reflexão, né? No início dessa pandemia, as empresas várias tiveram que se reinventar. O delivery, né, para a experiência digital com o cliente, e várias se reinventaram, muitas, né? Então, o que era o processo, por exemplo, de um restaurante, começou a fazer um delivery que ele não conhecia, teve que aprender rapidamente. Supermercados que não faziam entrega tiveram que reaprender e fazer rapidamente. Ainda que ineficientes, tiveram que aprender. Volto a dizer tudo isso, que quando existe uma prioridade, né, a prioridade vem na frente do sucesso do projeto. Se existe a prioridade, que em um dado momento não era estratégica, mas virou estratégica dado uma guerra que apareceu no mercado. Então, é só para pontuar, quando existe essa necessidade, o engajamento do time é de sobrevivência praticamente da organização. Nesse caso, nem sempre mas nesse caso foi, e talvez isso tem que sair para nós com uma ótima experiência, quanto é possível fazer coisas numa velocidade muito rápida quando ele vira uma prioridade da organização, né? Então, a pandemia nos mostrou exatamente isso, que vários projetos não foram construídos com seus detalhes, com seus recursos, com as suas pessoas, mas por uma questão de sobrevivência, eles estão dando certo. Eles saíram de um zero, de uma venda delivery, por exemplo, e viraram 1, 2, 5, 10 moedas, vamos dizer assim, numa velocidade muito rápida. Então, eu só queria dizer assim, né, que quando a gente pega o projeto, se ele não tiver linkado com a prioridade da organização,
a chance de insucesso é muito grande, porque não vai conseguir trazer às pessoas o engajamento, a motivação para ele estar naquele projeto. O que eu vou entregar, né? Algumas pessoas vão ter prioridade da venda, outros do custo, né? E alguém no projeto precisa fazer o que você falou lá, precisa resolver o problema lá da separação do lixo hospitalar. O que o cara de venda às vezes tem a ver com isso, né? Ah, não, se não tiver licença, a gente não consegue vender e operar. Começa esse engajamento aí. Então, eu volto a dizer, né? Eu estou montando hoje uma organização e a gente colocou lá duas grandes prioridades na empresa, né? Uma é ter 20 mil vidas em 12 meses e a outra é ter 20% de custo. Qualquer projeto tem que estar linkado nisso aí. Exatamente. Se não estiver linkado nisso, né, ele nem começa na empresa. Então, qualquer projeto ele tem que conversar na venda e no resultado, né? Com esse resultado aqui. Então, isso tudo agora vai esperar a minha competência ou do time nosso lá de comunicar isso muito bem e fazer com que todo mundo esteja, né, bem engajado para que a gente consiga atingir o resultado. Eles concordam em gênero, número e grau contigo, é isso mesmo. Talvez, acho que não tenha ficado claro, mas foi bom que você tocou nesse ponto, é que um projeto ele só deve surgir dentro da empresa debaixo de uma prioridade. Né? Quer seja ele um projeto extensivo de muito tempo, né? Ou um projeto curto. Projeto curto, ele diz que é mais uma ação, como você citou, as empresas dele tem que fazer, mas não dá muito tempo para você pensar, você vai lá e faz. Tá? Mas projetos mais longos, principalmente, eles demandam toda uma estrutura e eles têm que estar alinhados, que nem você, eu quero tantas mil vidas e quero tantos por cento de custo. Pô, esse é teu objetivo de empresa agora. Então, só valem projetos nesse sentido. Qualquer projeto que saia disso não é prioridade da empresa. E não adianta, ele não vai acontecer, porque ele não vai ter apoio, não vai ter patrocínio, tá? Não vai ter divulgação, não vai. Deixa eu voltar ao meu termo, um pouquinho chulo. O rabo não vai sacudir o cachorro. Por isso que eu digo, vem sempre de cima. É de cima que saem as prioridades do projeto. Eu posso ter até ideias, posso negociar ideias, mas desde que estejam dentro do core da empresa, do que ela quer naquele momento. Então, perfeita a tua colocação. Muito bom. Legal. Ulisses, obrigado pela tua participação. Obrigado, Raimundo. Obrigado aí pela oportunidade e o aprendizado aí. Adriano, foi assim, você foi muito simples, muito objetivo e muito contributivo, trouxe informações aí que às vezes fogem ao nosso dia a dia aí e já me ajudou bastante aí, tá bom? Obrigado, Raimundo. Espero que tenha colaborado. É isso aí. Obrigado também pela tua participação, Ulisses. Falado, gente. Obrigado. Ô, Adriano, deixa, antes de você caminhar, deixa eu botar mais uma provocação aí para as pessoas. À vontade. Então, peraí, então deixa eu tirar a tela aqui para provocar um pouquinho mais. Não, pode deixar. Sabe que uma das minhas funções é provocar as pessoas a refletirem, a pensarem sobre o que a gente faz, né, e qual é a contribuição do que a gente faz para o mundo e para a sociedade, né? Então, só lembrando, né, que, como regra geral, se a gente quer ser diferenciado, nós temos que, a cada instante, tudo que nós fizermos, sermos construtores de valor, né? Construir valor é ter a capacidade de agir e de forma que tudo aquilo que nós fazemos tenha um valor percebido superior ao custo de fazer. E isso vale para processos, ou seja, as atividades que nós desenvolvemos todos os dias, e vale também para projetos, né? Então, quando a gente olha na perspectiva de projeto, eu acho que um tema assim que deve nos levar a uma reflexão permanente é qual é o valor que o projeto está construindo, está produzindo, né? E aí, quando eu olho para essa questão de valor, me leva também necessariamente a olhar para os tipos de projetos, né? A classificação de projetos. Então,
quando a gente vai lá na literatura, e eu posso classificar os projetos por tamanho, por complexidade, por familiaridade, por ciclo de vida, existe uma série de formas Sim, sim. são, né? E aí, quando eu olho o tamanho dos projetos e olho o valor produzido pelos projetos, em algum momento, sobretudo com os projetos de tamanhos menores e de produção de valores menores, eles podem me levar a uma postura de assumir maior ou menor risco na gestão do projeto, né? Sim. Eu estou procurando levar isso e trazer para os modelos ágeis, né, de gestão de projetos, né, e procurar trazer isso também um pouco da experiência atual da China, em que projetos menores ou projetos que trazem um impacto menor, vale a pena olhar cada etapa e dar prioridade a cada uma dessas etapas e aí trabalhar um pouquinho com erros e acertos, ou seja, implanta, vê o resultado, em função do resultado, ajusta e volta a retomar, né? Os estágios do projeto. Por que eu estou chamando isso? Me parece que é relevante nesse momento, né? É a gente tomar o cuidado de não criar uma estrutura de gestão do projeto demasiadamente cara, que pode torná-lo ineficiente ao final da execução. Ou seja, não gerar o valor esperado no início do projeto. Eu acho que esse é um ponto para provocar e para reflexão de cada um dos colegas que estão conosco nessa manhã. Não sei se alguém quer falar, mas eu tenho uma boa visão sobre isso, né? Se alguém quiser comentar antes, fiquem à vontade para comentar. Bom, eu percebo, você falou uma coisa muito séria, Raimundo, muito certa, que é o valor que esse projeto vai agregar, né? Para a sociedade, para a empresa, enfim, para quem for, né? É aquela sensação do estar pagando menos por receber mais, né? Então, isso é muito importante, essa é a definição de valor. Eu estava falando agora dos blocos de gestão, que dependendo da estrutura do projeto, tamanho, até esse teve exemplo meu particular aqui, da reforma que eu fiz, obviamente, eu não montei toda uma estrutura para fazer isso, porque nem cabia, né? Porque a estrutura custaria muito mais caro que a minha reforma. Eu já imaginou eu ter gestores individuais aí, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. O projeto ele tem que caber dentro dele aquilo que é pertinente. Você fala dos chineses, que eles são muito rápidos, e são realmente, os chineses são muito rápidos. Às vezes eu tenho a sensação, eu acho que eu não posso afirmar isso, mas a sensação é aquilo que a gente percebe, né? É que eles vão fazendo e as coisas vão acontecendo, né? E eles têm bastante resultado, né? Às vezes eu chego a me questionar até que ponto os modelos tradicionais de gestão de projeto eles são bons. Mas uma coisa eu tenho certeza, que independente da forma como você faça, os conceitos da gestão do projeto elas estão embutidos na tua cabeça. Eu posso formalizar com maior intensidade, menor intensidade, com uma estrutura maior, menor, mas eu tenho a certeza que eles sempre estão lá, presentes. Porque senão você não consegue. Se eu não tiver certeza daquilo que eu quero fazer e de como o outro lado quer receber, o meu projeto ele vai falhar. Ou pelo menos não vai atender a expectativa, ou não vai gerar o valor necessário. Então, a gente, muitas vezes, em projetos menores, de menor impacto, menor risco, não precisamos ter esse formalismo todo, mas precisamos pensar como se fosse. Há uns 15 dias eu fiz uma live com uma empresária pequena, a Denise, ela tem uma empresa que produz vedações para a indústria automobilística, né, vedações e coxins,
E ela é uma empresa pequena. Só que ela me dizia o seguinte: Adriano, eu sou uma empresa pequena, não tenho estrutura, mas a minha cabeça pensa como empresa grande. Então, eu procuro usar sempre o possível dos conceitos de uma empresa grande dentro da minha empresa. Obviamente, tem horas que eu não coloco. Então, a gestão do projeto, a entrega do valor do projeto, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Tem que ter adaptação. Como lá no início eu disse, na liderança, nós temos que nos adaptar às pessoas com quem nós vamos trabalhar. Aqui também nós temos que nos adaptar com a expectativa da empresa, que a empresa pode dar. Não adianta eu fazer uma metodologia toda complexa e exigir um monte de gente para uma empresa que não comporta. Aí você tem total razão. O valor fica comprometido. Então, eu concordo contigo, acho que a gente tem que pensar sempre nisso. Aqui a ideia é o geral, dos princípios e dicas que vão melhorar o teu projeto, mas não necessariamente você vai conseguir aplicar todas em todo tipo de empresa ou a todo momento, inclusive. Até numa empresa grande, muitas vezes, você não consegue. O Ulisses, né, ele estava dizendo, com essa pandemia, te garanto que ninguém parou para estruturar um projeto do jeito que eu estou falando aqui, mas te garanto que quem pensou em fazer, de alguma maneira pensou em alguma coisa que, e se tivesse pensado talvez um pouquinho mais, poderia ter mais resultado ainda, mais valor no trabalho. Né? Beleza, muito bom. Vamos lá, compartilhar de novo a minha tela aqui. Acho que ela está compartilhada, né? Tá, né? Bom, então vamos lá. Não está compartilhado, não. Adriano, está compartilhado? Oi. Então, estou tentando compartilhar aqui, não está compartilhando. Está compartilhada já. Já está? Ótimo, então maravilha, obrigado. Então, essa foi a sétima dica, criação dos blocos. Sempre que possível, se a gente conseguir criar blocos é interessante, mesmo que seja só do pensamento, né? Mas a gente tem que ter esses blocos em ação. Definir atividades, eu falo isso por quê? Por causa de cronograma. Uma coisa que falha muito em projeto é cronograma. E até, de novo, usar um termo aqui que eu aprendi com um colega meu muitos anos atrás. Ele era muito irreverente, mas ele dizia o seguinte: cronograma não é cornograma. Tá? Você não pode ser o último a saber que a coisa não funciona. Tá? Então, isso é uma diferença. A gente faz um cronograma só botando uma atividade atrás da outra, que tem que ser feita, e não olha a dependência dessas atividades. Eu não posso pintar uma parede se eu não tenho parede. Tá? Então, as pessoas, eu vou pintar a parede da minha casa tal dia, ou então eu vou descartar tal coisa tal dia, mas se eu não tenho meio de descarte, não adianta. Então, a gente precisa propiciar isso, estudar bem essa sequência que vai ser feita, e aí conseguir elaborar, por exemplo, que eu dou aí de um cronograma, e principalmente definir o caminho crítico, né? Que é uma coisa também, muitas vezes, que não é atentada nos processos, que é a questão do caminho crítico. Caminho crítico são aquelas atividades que estão marcadas em vermelho aí, que pode ser alguma, pode ter atraso. O atraso dela significa atrasar todo o projeto. Tá? A dimensão tempo do projeto, dimensão custo e dimensão pessoal, que está ligada a custo, está ligada a tempo, é uma subdimensão, ela vai ficar comprometida se isso não for seguido. Então, eu preciso ter muito claro isso, e muitas vezes também na técnica da condução do projeto, isso não é avaliado. Né? Aí a dica 10, né, que a gente já falou ao longo do trabalho, por isso eu não vou ficar dedicando muito a ela, que é a gestão das dimensões, até tempo de controlar tempo, qualidade e custo, é fundamental. A gente já viu tudo mediante aquela estrutura que nós conversamos aqui de prioridade, de recursos instalados, da gestão, motivação de pessoas, tudo está envolvido para que essas dimensões sejam bem controladas, né? E isso aqui é o que define a performance do projeto, é o que vai bater no que o Raimundo falou, ou não pode custar mais que o valor apresentado, né? Vocês vão tomar cuidado, isso aqui vai custar mais que o valor, e é muito comum acontecer isso por falta de gestão. Né? E na atividade, na 11,
também é um outro ponto importante que a gente tem que falar, que é a gestão dos conflitos. Tá? Todo processo, todo projeto vai acabar gerando algum conflito interno dentro da organização ou dentro do teu ambiente de trabalho. Né? E aí, na gestão dos conflitos, a gente volta ao aspecto da liderança, a importância da liderança, a importância da motivação das pessoas. Né? Então, inspire as pessoas antes, para que elas se sintam motivadas. Acho que essa é a linha, né? Acho que o Chinachique fala muito sobre isso. Engaja as pessoas, ou seja, elas têm que fazer aquele projeto porque elas acreditam no projeto. Né? E tem que ter metas. Se esses 4 pontos não estiverem bem alinhados, tá? A gente vai ter muita dificuldade no projeto. Vai entrar o que o Ulisses falou, que é a questão da prioridade, né? Então, prioridade bate com meta. Qual é a meta da minha empresa? Ter tantas 20 mil vidas, 20% de custo, acho que foi isso que ele falou, essa é a minha meta. Então, se o projeto não estiver nessa linha, não estiver dentro dessa prioridade, será um processo conflitante dentro da empresa. Né? Se eu não conseguir trazer as pessoas, dizer por que elas estão lá, o que eu espero delas, também não vai adiantar. E mesmo assim, teremos conflitos, teremos resistências dentro do projeto, resistências essas que têm que ser trabalhadas a todo momento. Eu costumo dizer que eu prefiro ter uma grande resistência, um grande problema, se tiver que ter, obviamente, não que eu queira ter, do que ter pequenos problemas que se somam. Eles serão mais prejudiciais ao projeto como um todo que ter um único grande problema. Eu faço a comparação aí, e eu gosto de comparar com os vidros blindados, né? Se você tem o vidro do teu carro, se você meter um tiro ou meter um martelo, ele quebra, ele é um vidro único, né? Agora, se você tem várias camadas de vidro sobrepostas, você pode dar o tiro que a bala não atravessa, ou seja, ele fica resistente. Pequenos problemas, pequenos conflitos dentro de projeto, fatalmente trarão essa resistência de um vidro blindado. Eles vão se somando e cada vez mais você vai ter dificuldade. Então, por isso é muito importante na gestão dos conflitos, o conhecimento de metas, liderança, motivação e engajamento das pessoas. A gente tem que trabalhar muito forte em cima disso. Tá? E o último ponto das dicas, né, é trabalhar a avaliação e fechamento de um projeto. Todo projeto, quando termina, a gente tem que dar satisfação desse fechamento, desse projeto. Tá? Significa, né, fazer com que a satisfação, garantir que a satisfação tenha o seu nível máximo. Né? Então, significa apresentar os resultados do projeto, o que nós conseguimos, o que veio de bom dele, qual o valor agregado à empresa, à organização, à sociedade com esse projeto, quais foram os pontos positivos do projeto, quais foram os pontos negativos de um determinado projeto. Tá? E alinhar isso, fazer o cruzamento, esse fechamento com a expectativa inicial do processo. Então, o que nós superamos a expectativa, o que nós empatamos a expectativa, o que nós ficamos abaixo da expectativa, porque todo projeto vai ter pontos, que ora nós vamos estar atendendo totalmente as expectativas, em determinados pontos nós não vamos conseguir atender todas as expectativas, e em alguns pontos nós vamos superar as expectativas. Talvez hoje aqui com esse encontro da gente, né, eu tenha superado a expectativa de alguém, mas talvez eu tenha ficado abaixo da expectativa de alguém. Então esse balanço é muito importante, porque ele serve como aprendizado para um novo projeto que seja feito. Tá? Qual o valor agregado desse projeto? Raimundo falou isso agora há pouco, né? Então, quanto ele está agregando? Então, no fechamento, a gente tem que ter isso. Quando a gente consegue fazer, conduzir bem o projeto e fazer esse fechamento dessa maneira, então, com certeza, nós teremos, no mínimo, um projeto que foi respeitado pela organização que nos contratou. Se nós não conseguimos fazer isso, esse projeto não terá agregado valor nenhum para as pessoas. Então, é muito importante, como último passo, fazer esse fechamento e conseguir a aprovação e o acordo de todos que participaram, que foi um bom projeto. Né? E assim, eu vou finalizando, né, essa apresentação. Eu estourei um pouquinho o tempo,
de vocês. Se desse, até falaria mais, a gente poderia discutir um pouco mais sobre isso. Não sei se vocês queiram, estou aqui à disposição, a gente pode continuar. Mas o que eu quis passar para vocês hoje era a ideia dos principais pontos, né, que nós temos que atentar quando desenvolver. Vocês, cada vez mais, vão estar envolvidos com o projeto. Essa é uma tendência. As coisas estão mudando muito rápido. Nós dissemos lá no começo que o Covid acelerou o mundo, aí de 5 a 10 anos em algumas áreas. A área médica é uma área de forte impacto e provavelmente vocês vão lidar muito com isso. Então, o meu objetivo hoje desse encontro era poder dar algumas dicas para facilitar a vida de vocês, né? E procurar passar os impactos de não fazer as coisas mediante uma determinada programação, mediante um determinado roteiro. Espero que eu tenha contribuído com vocês. E, Raimundo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E realmente, para mim, foi muito bom poder falar isso para vocês hoje. Estou à disposição. Obrigado. Estou muito feliz. Eu, pessoalmente, estou muito feliz, Adriano, com a sua contribuição. Agradeço demais. Acho que você, a meu ver, atingiu plenamente o nosso propósito, que foi fazer uma caminhada, né? Uma abordagem sobre os principais pontos do tema e nos ajudar a provocar, a repensar, a avaliar aquilo que a gente faz todos os dias, né? Tem um estudo recente do PMI que diz que aproximadamente 20% de toda a produção mundial ela é gerada através de gestão de projetos. Está falando de trilhões de dólares, né, no mundo todo. E, de novo, existem projetos mais complexos, menos complexos, projetos grandes, projetos pequenos, mas, no fundo, tudo que a gente faz está relacionado ou a processos, que é a nossa ação do dia a dia, ou a projetos que têm início, meio e fim muito claro, né? Então, eu sou muito grato a você, uma vez mais, pela sua contribuição. Quero abrir a oportunidade para quem quiser se manifestar e depois eu volto. Eu também quero agradecer. Foi uma manhã excelente, contribuiu muito para o meu crescimento e eu gostaria depois do material, se vocês puderem me encaminhar, que eu queria mostrar para o pessoal que trabalha com a gente lá na região de Minas Gerais. Bom final de semana a todos. Obrigado. Eu agradecer, Adriano, sempre esse bate-papo é sempre enriquecedor e sempre traz bagagem para que a gente possa progredir. Obrigada. Queria agradecer também, eu fui convidada pela Carol. Eu trabalho na área da saúde, sou gestora na área da saúde há alguns anos e foi bastante enriquecedor esse bate-papo e até iria acrescentar aí, como o Raimundo disse, a questão das metodologias ágeis, elas contribuem muito no monitoramento dos projetos, né, no monitoramento dos indicadores e principalmente o engajamento com os pares e com a equipe do andamento do projeto, né, metodologias que você frequentemente dá feedbacks do andamento do projeto, eles garantem o sucesso do projeto, né. Então, dizer que foi bastante interessante e agradeço a participação. Olá, eu sou a Creusimar, contadora. Também quero agradecer, Adriano, porque eu estou em processo de transformação de uma contadora para uma gestora, né? Eu faço consultoria na área contábil, tributária e societária.
E isso tudo está me levando a outros áreas, porque quando você chega num cliente, ele quer que você vá mais além. Mas eu quero começar pela minha equipe. Gostei muito, sim, da sua explanação, porque começa em mim a transformação, tá certo? Para eu poder levar essa transformação para o cliente. Realmente, como eu disse, eu estou em fase de transformação e crescimento. Obrigada pelo teu ensino, pelas dicas que você forneceu aí. Que bom que você está em transformação. Hoje faz parte do nosso dia a dia se transformar cada vez mais. Obrigada. Muito bem. Então, só lembrando, antes da gente concluir, no próximo sábado a gente vai ter uma abordagem muito específica na área de saúde. O Silvio é um médico, gestor muito experiente e também tem uma atividade acadêmica interessante. Hoje ele é o responsável pela área médica de uma organização social de saúde e, muito gentilmente, o Silvio se dispôs a contribuir conosco. Vocês vão receber a comunicação durante a semana e nós esperamos reencontrá-los no próximo sábado. Lembrando que esse papo está gravado e o material que o Adriano apresentou também estará disponível. Na segunda-feira, a gente vai mandar uma comunicação de agradecimento a todos que participaram, aqueles que por alguma razão não puderam participar, e nessa comunicação nós vamos indicar como é que vocês terão acesso a essa gravação e também ao material que o Adriano nos apresentou. Desejo a todos um final de semana muito rico. Estou feliz com o desenvolvimento desse programa. Está acontecendo um fenômeno interessante, porque ao longo das apresentações e de cada sábado a gente tem públicos diferentes. Isso está muito alinhado com o nosso propósito, que é contribuir para a formação de gente competente, porque nós entendemos que gente competente ajuda a levar a sociedade e o país a um novo patamar, que para nós é absolutamente vital nesse momento. Então, uma vez mais, obrigado a todos e um ótimo final de semana e até um novo encontro. Ok. Raimundo, eu só queria parabenizá-lo pela iniciativa, tá? Eu acho que nós precisamos de profissionais assim, pessoas assim preocupadas com os outros, preocupados com gente, preocupados com formação, preocupados com o bem-estar. Então, o seu projeto é um projeto muito bacana e por que precisar, pode estar contando comigo e a gente toca isso aí. Tá? Beleza, então. Vamos junto nessa. Parabéns. Beleza. Muito obrigado, gente. Nos falamos. Obrigado. Um ótimo final de semana a todos.